Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Gunnar von Herbert falando. Hoje é dia 4 de maio, May the 4th, né, em inglês, que é o dia oficial do Star Wars. Eu acordei 4h30 da manhã, era pra ter acordado 5, mas a Juliana resolveu dar uma choradinha e aí eu acordei e fiquei acordado. Falei, já olhei o relógio. Já tava na hora mesmo, quase. Falei, não, então beleza, 4h30 tá bom demais. E demorou um pouquinho pra cair a ficha, que era dia 4 de maio. E aí eu comecei a entrar nos meus grupos de Telegram, só pra ver o que tava acontecendo. E tem um grupo que eu sigo, que é chamado Cantina, né? Que é só de nerd de Star Wars. E lá, aí eu falei, caramba, hoje é dia 4 de maio. E por que esse dia é tão especial? Porque a Disney, o Disney Plus, né, que é a plataforma streaming da Disney, lançou o último episódio da 7ª temporada do Clone Wars, que é a melhor coisa que já foi lançada do Star Wars em todos os tempos, sem dúvida alguma, na minha opinião. Bom, o que é o Clone Wars? Então, assim, todos os episódios 1, 2 e 3 do Star Wars, que foram lançados após o 4, 5 e 6, que isso torna-se bem confuso para as pessoas, eles estão ambientados em algo que é chamado a Guerra dos Clones. Na realidade, é só o episódio entre o episódio que acontece, episódio 2 e 3, que acontece a Guerra dos Clones, tá? O episódio 1 é quando o Qui-Gon Jinn, que era o mestre do Obi-Wan Kenobi, eles encontraram o Anakin Skywalker, né? E todo esse episódio, todo episódio 1, ele é voltado então para esse encontro que eles têm com o Anakin Skywalker, ainda criança, e levando ele para Coruscant, né, que é a capital da galáxia. Beleza, então vamos lá. Então eu quero focar hoje no episódio 3 no episódio 2 e 3, na realidade no episódio na série dos Clone Wars. E falar por que é tão boa essa série. O herói da série toda, ele chama-se Anakin Skywalker. Que ele, pra quem não sabe, spoiler alert, puxa vida, né? Você não sabe isso até hoje, ou porque você não interessa, ou porque você não deveria saber mesmo. Porque, fora isso, todo mundo sabe. O Anakin Skywalker, ele era um Jedi que ele se tornou um Lord Sith, né? Que virou o famoso Darth Vader, né? Que é o vilão principal dos primeiros filmes, né? Do episódio 4, 5 e 6. E nessa série do Clone Troopers, do Clone Wars, é uma série de guerra. E é uma guerra intergaláctica, tá? E nessa guerra intergaláctica, existem uma força, né, que está tentando lutar contra a República, tá? E essa força rebelde, ele não dá pra chamar de rebelde, porque rebelde depois é chamado mas é como se fosse pessoas que fizeram um governo separatista. Eles são chamados de separatistas na realidade, né? Então esses separatistas, eles estão lutando e guerreando contra a República para que eles ganhem poder, né? E aí existem algumas figuras centrais. Primeiro tem o
o Darth Sidious, que é o vilão principal de toda a saga. E o Darth Sidious, ele é, na realidade, o senador Palpatine, que é o senador principal da República. Ele é o chanceler da República. Então, ele está comandando tanto a República como com o nome, o codinome de Palpatine. Na verdade, é o nome dele mesmo, né? Quanto ele também está comandando a força separatista como o Darth Sidious, tá? E aí ele tem o Conde Dooku, que o Conde Dooku, ele é como se fosse quem está à frente de todo essa força separatista, tá? E tem também o General Grievous, né? Que ele é um robô, um androide, que é um general também muito poderoso e que é um grande vilão em toda essa história. Bom, o exército da força separatista, ele é feito por droids, tá? Por robôs que eles são muito engraçados, eles são magrinhos e eles têm algumas frases que são bem icônicas, tipo blast them, né? Tipo, atire neles, né? Blast them. E eles falam com uma voz bem robotizada, assim, fininha. Muito engraçado, muito icônico esses robôs. Então imagina assim, olha, que eles não estão usando pessoas para lutar, estão usando androides, tá? E como é que você vai lutar contra robôs? Nisso, a República, eles fizeram os clones. E os clones, eles vêm do DNA de um cara que ele era um mandaloriano, um caçador de recompensas, chamado Jango Fett, tá? A gente conhece ele no episódio 2. O filho do Jango Fett foi o famoso Boba Fett. Na realidade, os clones, agora eu não lembro, mas ou um é filho do outro. O Boba Fett dos primeiros... exatamente. O Jango Fett, os clones foram feitos a partir dele. E o Boba Fett, ele é filho do Jango Fett. Beleza. Então, todos esses clones, eles têm o DNA desse cara, que ele era um cara que ele era realmente um lutador, um guerreiro, né? Beleza. E aí, todos esses clones, eles são criados só para serem guerreiros. E eles servem a República. Então você tem sempre a guerra entre os clones e você tem eles guerreando contra os droids, tá bom? Para conquistar espaços na galáxia, ok? Aí, uma figura que aparece sempre dentro do arco do Clone Wars é o Darth Maul, que ele era um aprendiz que se rebelou, né? E virou meio que sozinho, né? Ele por conta própria. Ele era um aprendiz do Darth Sidious. E ele aparece sempre por quê? Porque no episódio 1, o Darth Maul, ele matou o grande poderoso, que um dos meus personagens favoritos, o Jedi, o Qui-Gon Jinn, o cara que descobriu o Anakin Skywalker, que ele insistiu que ele era o escolhido da profecia, que iria trazer equilíbrio para a força, e ele insistiu nele, e o Darth Maul, numa batalha, ele matou o Qui-Gon Jinn. Só que, imagina que o Padawan, que era o aprendiz do Qui-Gon Jinn, era o Obi-Wan Kenobi, que é o meu personagem favorito. Pra mim, o Jedi mais poderoso que existe é o Qui-Gon Jinn. Era o Obi-Wan Kenobi. Só que nessa época, ele era um Padawan, ele era um aprendiz.
pra vingar o mestre, na mesma batalha, ele foi e ele aparentemente tinha matado o Darth Maul. Só que ele sobreviveu, na realidade só perdeu a parte de baixo do corpo, as pernas. E ele tem pernas que são robóticas e sobreviveu. E ele aparece durante toda a série, é muito legal as aparições dele, porque ele aparece querendo se vingar do Obi-Wan Kenobi. Ele cria um ódio gigantesco pelo Obi-Wan Kenobi e ele tenta matar ele e tal, beleza. A gente vê depois, só na série Rebels, que é a luta final deles, né? Onde ele consegue encontrar o Obi-Wan Kenobi já velho, né? E aí o Obi-Wan Kenobi mata ele de vez, tá bom? Bom, então a gente tem aí a guerra entre os clones contra os droids, que é a República contra os separatistas. O que existe aí de especial? Os generais da Guerra dos Clones, que são da parte da República, são os Jedis. E você tem o Anakin como um grande general de exército. E ele comanda a sua tropa ali, a sua tropa, que tem alguns clones que, apesar de eles serem todos iguais, você vê pequenas características diferentes neles, para diferenciar mesmo, você ter um tipo de aproximação com os personagens. E um deles é o Rex, aí tem o Fives, aí tem vários troopers que eles aparecem durante a série e são recorrentes, e que é legal você assistir eles e acompanhar a história deles. O principal é o Rex, tá? E aí, o legal do Clone Wars é que o Anakin, ele finalmente é permitido ter uma Padawan, ter uma aprendiz. Só que ele não é considerado pelo Conselho como um mestre Jedi. Ele é simplesmente um Jedi que ele é permitido ter uma Padawan. E o nome dessa Padawan é Ahsoka Tano. E ela é uma alienígena, claro que ela tem características humanas assim, mas ela é claramente alienígena, você percebe pelo cabelo dela, ela é alienígena, mas ela é muito legal, você vê o crescimento dela, da imaturidade dela, ela é rebelde, mas você vê que ela tem um senso de justiça legal, então, tipo, todo o crescimento dela durante a série é uma coisa muito legal de se assistir, muito legal de se acompanhar, e ela é talvez a segunda personagem principal do Clone Wars, porque o Anakin, ele é o principal, ele é mostrado como um herói nessa série, né? Mas em dados momentos você vê que, por exemplo, ele tem um lado escuro muito forte. Então, assim, todos os Jedi, se precisar matar, eles matam. Mas eles sempre procuram não matar, tá? E o Anakin não, cara, quando ele fica bravo, fica enfesado, ele vai, e você vê isso, ele sempre ensina, tipo, ele tá sozinho, ele e os inimigos. Você vê um olhar de terror dos inimigos, e você vê a impiedade dele ao matar os seus inimigos, principalmente quando ele entende pela própria justiça dele que esses inimigos fizeram uma coisa ruim, errada, má, tá? Então, fantástico mesmo. Por último, nessa temporada 7, os primeiros 4 episódios, eles mostraram um grupo de elite muito legal, cara. Deixa eu ver se eu lembro o nome deles agora, mas é um grupo de elite que eles são tipo clones defeituosos. Na realidade não são defeituosos, eles foram criados com características especiais. Então tem um cara que ele é super forte, tem um cara que ele tem uma mira fantástica, tem um cara que ele tem um intelecto gigantesco. Então eles todos são meio parecidos. Tem um cara que parece o Rambo, mas eles são todos meio parecidos, mas têm características diferentes, né? E eles são eles agem como uma força de elite. E você vê essa força de elite trabalhando em missões especiais, né? Agora com o Anakin e com o Rex
também como comandante dessa tropa, tá? E foi uma das coisas mais legais. Eu queria muito que saísse um jogo de tiro, tipo um Call of Duty, tipo um Outlanders, alguma coisa nesse sentido, dessa força de elite, que eu esqueci agora o nome deles, como que eles se chamam. Mas foi, assim, uma das surpresas mais legais que houve em toda essa temporada. Depois, no final, a gente vê o que aconteceu com a Ahsoka quando foi dada a Ordem 66, né? Que a Order 66, ela é uma ordem onde todos os clones, imagina, os clones trabalhavam para a República, os generais dos clones eram os próprios Jedis, e foi implantado pelo Darth Sidious um chip na mente dos clones, que quando eles recebessem essa ordem de execute a Ordem 66, eles deveriam matar os Jedi. E a gente vê isso já no filme 3, né, do Star Wars, no episódio 3, quando eles vão e eles realmente matam todos os Jedi, praticamente. E você vê que a Ahsoka, ela não participa desses 3 primeiros filmes. E você vê nesses últimos 4 episódios o que aconteceu com ela. Você vê a última interação dela com o Anakin, antes de ele se entregar totalmente pro lado do mal e virar o Darth Vader. Você vê, foi muito emocionante, muito legal, demais, cara. Hoje eu assisti o último episódio que eles lançaram hoje, tá? Eu realmente espero que eles lancem coisas parecidas com o Clone Wars, porque o Clone Wars tem a melhor característica que eu enxergo que existe em uma série. Ela é bem devagar. Ele, apesar de ser uma guerra, ter ação, ele toma o seu tempo para poder contar a história dos personagens, de contar o porquê do enredo, de não ter medo de enrolar para amarrar bem os nós. Então, isso é fantástico, é extremamente necessário para que uma série ela seja boa, ela seja gostosa de se assistir, né? E, cara, que fantástico. Eu quero agradecer ao Lucasfilms, agradecer a Disney por terem tanto lançado primeiramente o Clone Wars, que foi com certeza a minha série favorita, e também por terem lançado essa temporada 7, porque não estava programada. A temporada 6 acabou e a Lucasfilms não tinha planos de lançar uma temporada 7, ou ninguém sabia quando seria lançado uma temporada 7, só que foi mega sucesso. E aí a Disney Plus esse ano lançou em 12 episódios a temporada 7, então, do Clone Wars, e foi fantástico, foi demais. Você vê, não vou dar spoilers não, mas você vê que foi fechado o arco mesmo. Você compreende que acabou-se, como que acabou a guerra dos clones, né? Você tem os arcos dos Mandalorianos, que encaixa muito bem pra gente poder entender mais da série do Mandalorian, né? A gente tinha como Mandaloriano só o Boba Fett e o Jango Fett, mas a gente conhece muito mais desse clã, desse planeta todo, né? No decorrer da série do Clone Wars. Então, cara, é muito, muito, muito boa mesmo a série. Eu indico que você assista, porque é a melhor coisa que o Star Wars lançou em todos os tempos. Não tem nada melhor, na minha opinião, do que o Clone Wars. E você vê, você consegue se aprofundar nos personagens, na personalidade deles, na história deles, e é simplesmente fantástico. Então, pessoal, queria fazer esse podcast mais falando sobre o Clone Wars mesmo, falando sobre como que eu sou fãzaço dessa série, contar um pouquinho do background de toda essa série, né? E recomendar que vocês assistam, porque vale muito a pena. Beleza?
Grande abraço, até mais, tchau, tchau. Forgive me for my wrongs, I have just begun.